E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, a gente vai começar a nossa unidade 2, que fala de geração de energia em termoelétricas a gás combustível. Então, nessa primeira aula, a gente vai dar uma introdução sobre o princípio da indução de Faraday, ou seja, a gente vai discutir um pouco sobre o funcionamento básico dos motores elétricos. Aqui ao lado, eu tenho aqui uma estrutura aberta de um motor de indução, tá? Aqui embaixo um motorzinho igual ao que tem no seu celular, né? O que faz seu celular vibrar é um motorzinho desse que pega energia química da bateria do celular, transforma em energia mecânica, que é o movimento, né? Desse pezinho aqui na frente, que faz ele vibrar. Aqui embaixo tem um alternador. O alternador ele nada mais é do que o inverso do motor, né? Então o motor ele utiliza energia elétrica, transforma em mecânica. O alternador ele utiliza energia mecânica, né, do movimento do motor, das polias do carro e transforma esse movimento em energia elétrica para abastecer as baterias. Mas essa aula de hoje, como eu lhe falei, é só para a gente entender a física básica desse processo, o que é que faz gerar corrente por indução. Então, quando o ímã permanece em repouso, não existe nenhuma corrente induzida em uma bobina. Então, a gente vai perceber que existe uma relação, tá, do magnetismo com a corrente elétrica. Então, ao redor desse ímã aqui, existe um campo magnético, tá? Esse campo magnético, se ele estiver parado próximo a uma bobina, ele não gera nenhuma tensão, nenhuma corrente aqui. Então, a medida indica corrente zero, porque o ímã está parado. Se ele ficar se movendo, vai começar a ter pulsos, né, oscilando de corrente ali. É o que a gente chama de corrente alternada, tá? Então ele vai para pulsos positivos e pulsos negativos. Então, vamos fazer uma simulação para a gente entender melhor do que se trata essa física básica aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui uma bobina, que é um enrolado de fios, em contato com uma lâmpada. Aqui estão os elétrons, né, de azul, e aí não estão se movendo. Obviamente, se não se movem, não faz a lâmpada ou qualquer outro objeto que tivesse aqui funcionar. Aqui está o ímã. Toda essa marcação que você está vendo aqui ao redor, tá, como se fossem pequenas bússolas, é para indicar o campo magnético que esse ímã tem. Então, olha aí, ó, aquela primeira afirmação no slide dizia justamente isso. Se tiver um campo magnético próximo a uma bobina, só isso não é suficiente para que gere, né, para que faça induzir uma corrente ali. Mas se ele se mover, ó, então repare, ó, se ele se afasta ou se ele se aproxima, nós temos um pulso, ó, um movimento de elétrons, né, de forma alternada. Se eu tiro, ele acende. Se eu puxo, ele também acende. E repare no movimento dos elétrons, ó. Ele tem movimentos diferentes de acordo se eu estou tirando ou colocando o ímã. Também serve se eu mudar o polo, tá? Ó. Se eu colocar o polo sul, para entrar, para sair do mesmo jeito, ó, tá? Então isso é o que gera a corrente alternada. Vamos ver aqui como é que funciona com o gerador, ó. Olha aí. Então, nada mais é, ó, eu tenho aqui uma bobina. Deixa eu aumentar aqui o número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior essa corrente induzida, tá? Essa FEM, essa tensão induzida aqui. Então, se eu tenho um ímã girando em alta velocidade, ó, tem vários pulsos, ó, corrente indo, corrente voltando. Então, está aqui uma corrente alternada, né? Foi induzida sem contato nenhum, por isso que o nome é induzido. De longe ele consegue ter essa interação com uma bobina, né? E quanto mais rápido ele gira, ó, 60 RPM, ó. Está indicando aqui ele piscar. A tensão das nossas casas, né, ela tem uma corrente alternada, está indo e voltando todo momento. Tanto que ela tem uma certa frequência de oscilação, né? A frequência geralmente das nossas casas é de 60 Hz. Então as nossas lâmpadas, né, ficam piscando tão rápido que parece que não estão piscando.
estão acesas o tempo todo, mas na verdade elas estão piscando em alta velocidade, tá? Numa taxa de 60 Hz, ou seja, 60 oscilações em um segundo, né? Então 60 piscadas em um segundo. Para fechar, para finalizar, ó, estão afastando ou aproximando o ímã. Aqui, aproximando ou afastando uma bobina também funciona, porque a bobina nada mais é do que um ímã também, ó. Se tem uma bobina carregada a uma pilha, ela vai funcionar como um ímã também, um eletroímã, tá? E aqui, variando a corrente na segunda bobina. Você tem uma bobina dentro da outra e faz a corrente ficar ligando e desligando, tá? Isso também vai funcionar. Então, o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday, a equação é essa, ó. A fé induzida em uma espira fechada, representada por essa letra E, tá? Então, fé induzida, para quem não lembra, para quem não sabe, é essa tensão que não existia, né, no outro componente, na bobina, e vai começar a existir por culpa de um campo magnético que está ali oscilando, né, um fluxo. Então, essa fé induzida, aquela tensão que faz aquela lâmpada acender, depende da variação, ó, é dada pela variação do fluxo magnético, tá? Ó, pela variação do fluxo magnético, com o sinal negativo através da área delimitada pela espira. Então, a área também importa, tá? Deixa eu voltar lá para a animação. Olha aqui, ó. Se eu aumentar a área, olha como o brilho fica muito mais intenso. E se eu diminuir a área, ela perde um pouco da intensidade desse brilho, né? Então a área também é importante, ou seja, o tamanho da espira é importante com relação a esse movimento do eletroímã. Então, pessoal, as fãs induzidas, né, aquela tensão que faz a lâmpada acender, são provocadas por variações no fluxo. Tem que ter uma variação, tem que ter, né, um campo magnético saindo e entrando, ou então diminuindo e aumentando, tá? Visto que o fluxo magnético desempenha um papel crucial na lei de Faraday, você pode pensar que é o fluxo que causa a fé induzida, né? Fluxo, pessoal. Deixa eu voltar para outra animação. Fluxo, essas informações que vocês estão vendo aqui, ó. São essas linhas de campo magnético. Ó. As linhas de campo magnético estão aqui, ó, estão agindo, estão aí encostadas, atravessando a solenoide aqui, ó. Mas nada acontece, tá? É isso que aquela afirmação do slide está querendo dizer. Então, por mais que tenha fluxo aqui, ó, nada acontece. Volta para lá. Você pode pensar que é o fluxo a causa da fé induzida e que é possível surgir uma fé toda vez que o campo magnético estiver no interior do circuito. Contudo, somente a variação do fluxo através do circuito e não o próprio fluxo pode induzir uma fé no circuito. Então tá aí, ó. O fluxo está atravessando aqui a solenoide, mas só se houver uma variação, ó, né, ó, repara esses ímãs, esses pequenos ímãs que estão desenhando para a gente esse campo magnético. Repare como elas estão toda hora, né, se modificando. Se elas estão se modificando, é porque existe uma variação no fluxo desse campo magnético aqui. Só quando existe essa variação é que acaba induzindo uma fém e faz aquela lâmpada acender, né, com a tensão necessária que ela precisa. Quando o fluxo magnético através de um circuito for constante, então quando o fluxo for constante, com valor positivo, negativo ou nulo, não haverá nenhuma fé induzida, tá? Então sempre que o fluxo for constante, não haverá nenhuma fé induzida lá, como aquele ímã estava parado. A fé induzida desempenha um papel primordial na geração de energia elétrica para uso comercial, né? Então, como vocês viram lá, motores elétricos, alternadores, né? Então, você tem gigantescos motores, né, numa usina hidrelétrica, por exemplo, e vai funcionar como movida a energia mecânica da queda da água e faz ela transformar aquela energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, o que acontece ali é uma indução eletromagnética com ímãs e solenoides dentro daquele motor, né? Ou do alternador. Pessoal,
para fechar bem a explicação do que eu acabei de mostrar para vocês com o simulador e com o slide, vamos fechar com esse vídeo, que eu acho que vai ficar bem mais claro o entendimento do que eu acabei de falar. Repare aí que não tem nada mais, nada menos do que uma bobina, ou seja, um enrolado de fios ligado a um perímetro, que é um medidor de corrente elétrica. Ó, existia aí uma corrente, ó, tá zero quando o ímã para, e existe uma corrente quando o ímã sai. E quando entra também. Quando muda o polo, muda também o sentido da corrente elétrica lá, ó. Então sempre que se afasta e se aproxima, é quando varia o campo magnético, existe uma corrente elétrica lá. Bom, pessoal, acabei de mostrar para vocês só uma parte do vídeo, tá? Mas na descrição aqui abaixo tem um link para você acessar esse vídeo completo.